agradecemos, meu Deus, por este dia, tendo a certeza que o nosso dia será incrível, tendo a certeza que o Teu Espírito Santo irá nos guiar em toda palavra, em toda ação, em toda atitude que iremos tomar. Eu te peço, nos coloque no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu bem. Seja muito bem-vinda ao nosso clube, o Clube Café com Gás. Segunda a sexta, 7 da manhã. Estamos aqui juntos, buscando fé e alta performance para viver tudo aquilo que é promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós. Então seja muito bem-vinda. Já faça aí, igual as meninas estão fazendo, já chega chegando, chega colocando o teu café, já espalha amor, sabe? Aperta aqui o aviãozinho e encaminha para outras mulheres que precisam de coragem. Nessa semana nós estamos focadas falando sobre coragem. Para viver aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa muito de coragem. Muito. E a Bíblia diz assim, ó, ser forte e corajoso. Ter força e coragem depende de mim. Bate aí no teu peito. Depende de mim. Escreve aqui, ó, depende de mim. Ser forte e corajosa depende de você, não depende de Deus. É por isso que a gente precisa... Vixe, gente, eu já tô aqui no estudo sem nem falar aqui, mas enfim, tá fluindo. É por isso que a gente precisa vigiar muito o que a gente vê. Porque o que a gente vê, gente, ele fortalece a nossa coragem ou nos amedronta. O que a gente enxerga, ela nos inspira a ser mulheres corajosas ou nos inspira a amedrontar. Vocês estão entendendo? Eu lembro que lá no início do Covid, eu não assisto TV aberta, tá? E não é nenhum julgamento. É porque depois que eu tive as crianças é só Netflix. Então é desenho, eu não assisto TV. Então na época da pandemia, eu não tava com aquele medo que muita gente tava. Tanto que eu comecei a fazer as lives diárias, todos os dias. Eu não sei quem tá aqui desde que o mundo era mato, tá aqui comigo naquela época. Mas eu comecei a fazer essas lives diárias por causa do medo que eu via nas pessoas. Por quê? Porque todo mundo assistia TV. E na TV era o quê? O número de mortos. Então, o que você olha, o que você está vendo, o que você está alimentando a tua alma, a Bíblia fala pra gente alimentar a nossa alma. O que você está alimentando a tua alma hoje, meu bem, determina a tua coragem ou o teu medo. As tuas atitudes, elas serão corajosas ou medrosas dependendo do alimento da tua alma. Se você diariamente está aqui no Café com Gás, se você diariamente está se relacionando com pessoas corajosas, se você diariamente está aqui, ó, todo santo dia, lendo a Bíblia, sim, você será uma mulher corajosa com atitudes corajosas. E aí eu quero até, gente, abrir aqui um parêntese para as mamães que estão aqui, né? A gente está passando por uma situação complicada, né? Todo mundo aqui que é mãe está passando por uma situação complicada. A gente está vendo diversas coisas, a gente está olhando diversas coisas e o nosso coração, querendo ou não, fica amedrontado. Quero te dar uma palavra de coragem, de força, sabe? Ore por teus filhos. Eu acho que não tem forma melhor de você proteger os teus filhos que orar e ter clareza e certeza que Deus está com eles, que Deus vai guardá-los na escola ou não, em qualquer lugar ou não. O teu papel é sim orientar. Conversei com os meus filhos, filho, se você vê qualquer coisa, se você vê alguém brincando, se você vê alguém com faca, com arma, com qualquer... saia de perto. Se você ouvir barulho, vai pra longe, não vai lá ver o que é. Então assim, o nosso papel enquanto mãe é orientá-los, sim, mas mais do que isso, orar. Eu e você temos um papel fundamental que é orar por nossos filhos, proteger os nossos filhos em oração.
Deus cuida deles muito melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer, que você possa fazer. Amém, gente? Então, que eu e você, que nosso clube, que a gente bora fazer um compromisso aqui, eu e você, quem é mãe aqui no nosso Clube Café com Gás, que a gente possa orar uma pelas outras, orar uma pelo filho das outras. Não tem dor maior do que a dor que essas mulheres estão vivendo hoje. Amém, gente? Que eu e você, nós possamos orar. Toda vez que você entrar aqui no clube, aqui, pelo menos uma semana, me lembra, Ari, ora aí pelas mães. Vamos orar aqui pelas mães para proteger, para Deus guardar os nossos filhos. Amém? Amém? Ninguém com medo, gente. Ninguém com medo. A Bíblia fala, quando eu tenho medo, né? O que eu temo me sobreveio. Então, quando eu tenho medo de algo, o que eu tô fazendo? É ao contrário, eu tô atraindo aquilo pra mim. Se eu tô com medo desses ataques que estão acontecendo aí nas escolas, eu tô atraindo isso pra mim. Eu e você, nós somos mulheres corajosas. E como mulheres corajosas, nós vamos guerrear e guardar os nossos filhos em oração. Amém? Vamos vir aqui, vamos voltar para o nosso estudo. Essa semana nós estamos falando sobre coragem. E hoje eu quero falar sobre coragem para decidir. Esse é o tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho lá em Neemias 6:3. Anota aí para você ler. Neemias 6:3, que diz assim, ó. Estou fazendo uma grande obra e de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter contigo? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Deixa eu explicar aqui um pouquinho, inclusive isso daqui. Mas vamos lá, vamos voltar? Então, eu deixei salva a primeira parte da live, tá? Para quem perdeu. Então, gente, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo. Neemias, ele decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, ele era um garçom. Ele era ali, né, ele cuidava ali do rei, da alimentação do rei e tudo. E ele decidiu em seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. O que acontece aqui? Ele enfrentou diversas coisas para ele conseguir isso. Ele enfrentou a falta de recursos, ele enfrentou diversas coisas, inclusive pessoas contra ele. Pessoas que descobriram o objetivo, descobriram o propósito de Neemias, que era reconstruir os muros. E aí essas pessoas tentaram atrapalhar. Tentaram incomodar para que ele não fizesse, para que ele não concluísse o objetivo dele. Estão me entendendo, gente? Estão comigo? Aí o que aconteceu? Eles tiveram um plano, eles falaram, olha, vamos chamar Neemias. Vamos falar para Neemias vir aqui até nós para a gente conversar. E aí eles mandaram uma pessoa lá falar, aí Neemias falou isso aqui que eu li para vocês. Olha, eu tô fazendo uma grande obra, eu tenho um objetivo. Por que eu pararia o meu objetivo para ir aí falar com vocês? E aí diz que Neemias repetiu a mesma resposta durante 4 vezes. Por 4 vezes ele repetiu a mesma resposta. Presta atenção, você precisa de coragem para decidir. Neemias teve que ter coragem para decidir reerguer os muros de Jerusalém. Ele não era um construtor, ele não era uma pessoa capacitada, ele não estava nem em Jerusalém, ele não estava nem sofrendo. Mas ele decidiu, e a partir do momento que você decide, você tem que ter coragem para decidir e para fazer isso acontecer, para permanecer, para focar nisso, para continuar nisso. Toda mulher precisa de coragem para decidir, meu bem. Toda mulher precisa de coragem. Sabe o que acontece, gente? A omissão também é uma decisão. Muitas vezes, eu e você, a gente se omite. A gente não decide, a gente fica quieto. Porque, se acontecer, não fui eu que decidi.
Se acontecer porque era vontade de Deus. Gente, pelo amor de Deus, não é assim. Se acontecer, não. Ó, os sapatos, que subam os sapatos aí. A omissão também é uma decisão. Quando você se omite em educar o teu filho, você está decidindo ter um filho mal educado. Que está acontecendo o que está acontecendo hoje no nosso meio. Porque o filho não pode ouvir um não porque frustra. Pelo amor de Deus. Nada contra as psicólogas de plantão aí. Minha irmã também é psicóloga. Mas todo mundo precisa sim ouvir um não. Precisa sim ser educado. Sabe, gente? Então, quando eu, enquanto mãe, me omito em educar o meu filho, eu estou decidindo ter um filho mal educado. Quando eu, enquanto mulher, me omito em fazer alguma coisa, gente, eu estou tomando uma decisão sim. Sabe? Então você precisa entender. Você precisa... Eu já termino aqui. Falta 5 minutos. Né? Você precisa entender que a tua omissão também é uma decisão. Não seja uma mulher omissa. Não seja uma mulher que não decide. Quem sabe daquela historinha do muro? Acho que todo mundo aqui sabe da historinha do muro. Conta uma historinha, uma fábula aí, que tinha de um lado do muro um monte de anjinho e do outro lado do muro um monte de diabinho. E aí, o que acontece? Os anjinhos ficavam assim chamando, vem pra cá, olha aqui, vem pra cá. E o diabinho quietinho lá, e o cara em cima do muro. Aí ele pegou e falou o seguinte, mas que estranho. Aí ele olhou, falou assim pro diabinho, mas lá do outro lado os anjinhos estão me chamando, e você não tá fazendo nada. Aí o diabinho disse, é porque o muro também é meu. Vocês estão entendendo? É uma fábula, mas essa fábula mostra a importância da gente decidir, da gente não ficar em cima do muro, da gente não se omitir enquanto mulher. Nós precisamos de coragem, gente, para educar. Uma vez eu falei para meu filho assim, ó. Eu falei pra Natan, assim, Natan, você não vai fazer isso. Você não vai. Acho que foi quando eu mudei pro outro condomínio, que as crianças iam na casa uma das outras, e eu falei, não, você não vai na casa de ninguém. Você vai brincar na rua. Mas, mãe, você não liga das pessoas te chamarem de chata? Porque você vai ser a única mãe que não vai deixar. Todas as mães deixam. Meu filho é argumentador, gente. Igualzinho a mim. Aí eu falei, não, eu não ligo de ninguém me chamar de chata. Eu ligo sim das pessoas falarem que os meus filhos não estão no caminho de Deus. Eu ligo sim das pessoas falarem que, olha, porque você deixou o que não poderia ter deixado, aconteceu isso de mal com o teu filho. Isso eu ligo. As pessoas me chamarem de chata, eu acho é bom. Falei assim pra ele. E ele, mãe! Gente, tenha coragem pra decidir. Assim como Neemias, com certeza as pessoas chamaram Neemias de bitolado, de louco, de inconsequente. Como que vai reerguer o muro de Jerusalém? Neemias decidiu e permaneceu na sua decisão. Abraão, gente, Abraão é o pai da fé, por quê? Porque não tinha nada naquele lugar. Deus não tinha falado com ninguém, era o princípio de tudo, não tinha Bíblia, não tinha nada. Pra gente é fácil acreditar, a gente tem Bíblia. Deus não tinha, ou Abraão não tinha. E aí Deus fala pra ele, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Gênesis 12. E aí diz o que no versículo 13? Abraão saiu. Abraão partiu. Ele decidiu ouvir a voz de Deus e cumprir a voz de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Ai, a fruta não cai longe do pé, né? Não mais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês muito profunda nesta manhã. Que você ainda não decidiu.
por medo, meu bem? O que você ainda não decidiu por medo? Deus hoje quer que eu e você, nós tenhamos coragem. Coragem para decidir. Coragem para fazer, mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Mas decida e permaneça na sua decisão. Decida educar, decida exercer o teu papel de mãe. Decida exercer o teu papel de mulher. Decida exercer o teu papel de líder. Decida exercer a tua influência como profissional, como mulher, como mãe, como serva de Deus. O que você não tem decidido por medo? Hoje Deus quer que você tenha coragem. E a coragem não vai vir de Deus. Falei lá no início da live para você. Coragem e força vem de ti. É uma decisão. E você precisa de coragem para decidir. Tem uma frase. Só pra gente encerrar aqui, gente. Gente, Deus tá falando com vocês ou só comigo? Deus tá falando aí? Escreve aqui, ó. Eu decido. Só você sabe o que você precisa decidir. Só você sabe o que você tem procrastinado. Só você sabe o que você tem se omitido. Porque é muito mais fácil se omitir do que decidir. Neemias poderia ter se omitido. Neemias poderia ter ficado lá no castelo com o rei, tudo bem, tudo certinho. Dá trabalho decidir. Mas a recompensa é algo incrível. É algo incrível. Às vezes ficamos com receios de não ser a melhor pessoa para fazer aquilo ou falar sobre aquele assunto. Mas a verdade é que só tem um pronto. Que é Jesus, não é verdade, Ingrid? E sobre isso, o que acontece? Não é se nós somos o melhor ou não. Não é se a atitude que a gente vai tomar é a melhor ou não. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso decidir. Eu preciso entrar em movimento. E as coisas, elas vão se ajustando à medida que eu tomo essa atitude. Vocês estão me entendendo, gente? Não é se eu sou a pessoa preparada, a pessoa pronta. Não. Eu sou a pessoa disposta, a pessoa decidida a fazer. Se eu estou preparada ou não, não é. Pedro não estava preparado para andar sobre o mar. Mas ele foi, mesmo sem preparação. Ah, mas ele afundou, Ari. Sim, afundou. Mas ele foi o único que andou. Vocês estão entendendo? Então não importa se lá na frente nós vamos errar. A gente vai consertar e vai mudar. Se precisar mudar a rota, a gente vai mudar. Eu falo que Deus ele abençoa a gente no caminho. Ele não abençoa a gente parado. No caminho, ele vai abrir portas e vai fechar outras portas. É assim que Deus faz. Então não fique esperando um sinal para decidir. Não fique esperando uma força sobrenatural para decidir. Não fique esperando não sentir medo para decidir. Você decide. E aí, Deus vai te abençoando no caminho. Deixa eu finalizar com uma frase aqui, gente. Ai, Jesus. Do Walt Disney. Eu gosto demais da história do Walt Disney, porque quando a gente vê aquele império, quando a gente vê aquele lugar incrível, quando a gente vê quem ele é, né, quem ele foi, a gente pensa assim, gente, que incrível a história deste homem. Que incrível, que incrível. Mas ninguém pensa que esse homem, ele foi roubado, roubaram as ideias dele, mandaram ele embora do trabalho porque ele não tinha criatividade. Fizeram tanta coisa, ele passou necessidade, ele morou dentro do escritório dele, sem ter o que comer. Ele passou o pão que o diabo amassou, vamos dizer assim. Mas ele construiu aquele império. E ele construiu aquele império por causa de uma decisão. E ele escreveu, eu anotei aqui a frase para falar para vocês.
que ela é um pouquinho grande, eu não decorei. Mas ela diz assim, ó. Ele disse assim: e assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, eu decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim, eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Walt Disney. É uma decisão nossa, gente. Que eu e você, nesta manhã, tenhamos coragem para decidir o que tem que ser decidido. Você sabe muito bem o que você tem se omitido. Você sabe muito bem que você estava empurrando com a barriga e procrastinando uma decisão. Hoje Deus fala comigo e fala com você. Decida e as coisas vão se encaixando depois da tua decisão. Amém? Precisava demais dessa palavra, Ari. Ai, que linda, mãe. Amém, gente? Tem alguém aqui na nossa família que é a primeira vez na nossa família? Se tiver, coloca a primeira, que nós queremos te receber com todo o amor e valor que você merece. Olha só, gente, enquanto vocês se expressam aqui, se tiver alguém, eu vou colocar uma caixinha hoje, eu quero pedir uma ajuda de vocês. Eu quero criar uma playlist nossa, uma playlist de músicas de alta performance, de mulheres de alta performance. E aí eu vou colocar uma caixinha lá nos stories e quero te perguntar: que música que não pode faltar? Que música que você gosta, que vai te abençoar, que vai te ajudar para você colocar lá na caixinha pra mim? Tá bom, gente? Essa playlist eu tenho certeza que vai te ajudar aí pra fazer as suas coisas, pra malhar, pra se divertir, enfim. Tenho certeza que essas músicas vão te abençoar e quero a tua ajuda. Combinado? Um beijo no coração. Um bom dia pra ti. Até amanhã, 7h07 da manhã, meu bem. Tchau.